Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Reis, né, sou professor do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação daqui do Campus Rio Pomba. Esse vídeo, né, eu vou trazer para vocês, vamos falar assim, é o primeiro projetinho que a gente vai fazer usando o Arduino. E no nosso caso aqui, a plataforma Tinkercad. Só que nesse vídeo eu só vou mostrar primeiro o conceito de como que a gente constrói, né, um projeto dentro do Arduino. Então esse aqui vai ser mais um vídeo, vamos falar assim, teórico. E o próximo vídeo que eu fizer, aí sim a gente vai fazer direto no Tinkercad, aí o projetinho e programar nele, tá bom? Mas só como é o primeiro vídeo para mostrar para vocês como que a gente programa no Arduino, então a ideia primeiro é eu mostrar a ideia da programação dentro do Arduino, né, e as suas conexões fazendo uso das pinagens do Arduino. Eu vou trazer esse conceito primeiro e depois no próximo vídeo aí sim a gente programa direto no Tinkercad, tá bom? Então vamos lá. A ideia é o seguinte, então como o projeto é fazer a programação com LED, ou seja, ligar e desligar um LED, né, vamos falar assim, o bem básico, né? Então, mas antes de falar do LED, da programação, o que se trata um LED? O LED nada mais é do que um diodo emissor de luz, tá? E ele é constituído por uma junção, né, positivo e negativo, ou seja, então ele tem polo positivo e negativo, tá, que é de material semicondutor, né, e onde ele possui dois terminais, o ânodo e cátodo, anodo e catodo, que a gente fala aí. Então, ou seja, então ele tem um lado positivo e o lado negativo. Então, o anodo, né, vamos falar assim, do meu LED é o lado positivo e o catodo é o meu lado negativo do meu Arduino, não, do meu LED, tá? Então a gente tem que ficar esperto nisso daí, tá? Então, na hora que eu for fazer a conexão, né, do meu LED no Arduino, eu tenho que respeitar o lado positivo e o lado negativo. Se eu inverter, ele não vai funcionar, tá bom? Então os LEDs, né, o que acontece com o LED? Ele é basicamente a mesma ideia de uma lâmpada, tá? Ele vai converter a energia elétrica que passa por ele, né, ou seja, da corrente elétrica que passa pelo LED. Então ali ele vai gerar uma resistência, ali ele vai, né, esquentar aquele meio e ali vai brilhar, ou seja, vai acender. Então é isso que o LED faz. Então, ou seja, os LEDs convertem energia elétrica em energia luminosa, tá? Então é isso que vai fazer, tá bom? Então sempre respeitando o lado positivo, que é o anodo, e o lado negativo, que é o catodo, tá? E aí, como reconhecer isso no LED? A gente pode olhar para ele, né, vendo assim de cima para baixo. O LED, ele tem um lado que ele é cortado. Esse lado que tem esse corte é o lado negativo. Ou se olhar ele de frente, aí a gente sempre fala o seguinte, olha, a perninha maior é o lado positivo, a perninha menor é o lado negativo. O problema de olhar a perninha é o seguinte, se tiver cortado, com o mesmo tamanho, você não vai saber quem é positivo e quem é negativo. Tá? Então, o que a gente pode fazer também? O lado positivo, aqui dentro, tentando olhar para dentro do LED, o lado positivo é o lado que tem a menor plaquinha. Tá? E o lado negativo é que tem a parte maior da plaquinha. Ou então isso aqui, tá? O lado do corte. O corte é o lado negativo. Tá? E isso já ajuda bastante. O LED tem algumas cores, tá? Então essas cores, né, elas são medidas em ondas, né, em comprimento de onda, né, de luz. Então o infravermelho tem um comprimento de onda de 880 nanômetros, né, o vermelho 645 e assim vai. Ou seja, então cada cor tem o seu comprimento de onda aí, tá bom? Para dar a cor, né, da luz ali, né? Ela não é pela capinha de plástico ali do LED, não, tá? Não é aquela capinha vermelha que vai fazer o LED ficar vermelho, não é aquela capinha amarela que vai fazer o LED ficar amarelo, não, tá? É esse comprimento de onda que é gerado quando passa energia elétrica nele. Aqui, né, a gente também tem um pouquinho, né, vamos falar assim, digamos assim, um datasheet ali, a característica de cada LED, né, que define, que, de acordo com as suas cores, né, eles têm uma variação, né, de tensão e corrente. Tá? Aqui a corrente deles, né, o suporte para fazer o brilho máximo deles é a mesma, né, são 20 mA, mas de acordo com a cor desses LEDs, né, a tensão pode variar. Pode ser de 1,8 volts a 2 volts, tá? De 2,5 volts a 3 volts. Então depende da cor do comprimento de onda para poder ter uma tensão ali exata para poder alimentar o LED. Então, ou seja, isso pode variar, tá? De uma cor para outra, tá bom? Outra coisa,
né? Então, quando eu vou fazer, né, o que eu já havia mostrado alguns vídeos para trás aí em relação à base da eletrônica, né? Quando eu quero fazer um circuito onde vou passar energia, eu tenho que ter alguns conceitos base, né, de saber o que se trata tensão, o que é corrente e o que é resistência. Né? Esses três elementos básicos, né, aplicando a lei de Ohm, né, então eu tenho que ter o cuidado para quando eu for fazer um circuito, por exemplo, o circuito mais simples que a gente pode fazer aqui, que é ligar um LED no Arduino, né, eu tenho que tomar cuidado para não queimar meu LED. A gente viu num vídeo para trás aí, né, eu mostrando lá no Tinkercad a eletrônica, né? Então, ou seja, colocando um LED numa bateria de 9 volts. Então tem que tomar cuidado, se eu colocar direto ele queima. Então tem que usar o resistor. Né? Aqui eu estou trazendo de novo, né, do que se trata o resistor, mas o que é o resistor basicamente? O quê? É onde ele vai controlar a quantidade de fluxo de elétrons no circuito, para não queimar o componente que está nele. Tá? Então o resistor serve para isso. Tá? Ele tem como unidade de medida o ohm, né? Uma homenagem lá a George Simon Ohm, né? Que é o que trouxe, né, o conceito da relação desses três elementos aí da física elétrica, que é a tensão, corrente e resistência. Tá? E quando eu calculo, quando eu aplico a lei de Ohm, né, num circuito, né, então eu chego no valor de um resistor. Aí beleza, eu cheguei no valor de resistor lá, eu cheguei aqui no valor de um resistor, por exemplo, tá, de 560 kΩ, tá? Calculei lá e cheguei nesse valor. Agora, qual que é o resistor que eu tenho? Aí vamos supor, tem uma caixinha cheia de resistor lá. Agora, qual resistor eu escolho? São todos pequenininhos, né? Qual desses caras eu escolho? Para isso, ele tem algumas faixas no corpo do resistor, né? Umas faixas coloridas que identificam o valor dele. E como que eu leio, né, esses valores? Então, da esquerda para a direita, né, da sequência das faixas aqui, eu tenho, né, algumas faixas que identificam alguns números e um valor de multiplicação. Então, por exemplo, nesse cara aqui, então, quando eu tenho quatro faixas no caso aqui, né, a primeira faixa equivale a um valor. Então, por exemplo, a faixa verde ele equivale ao valor 5. A faixa azul equivale ao valor 6. Então, eu tenho o 5 e o 6. A terceira faixa aqui, tá? Como eu tenho só 4 faixas, a terceira faixa ela vira um multiplicador. O que é esse multiplicador? Então, eu tenho 5 e 6 que eu multiplico pelo valor amarelo. O amarelo é 10K. Então, 56 vezes 10 mil vão dar 56 mil. Tá? Então, ou seja, eu tenho aqui 560 kΩ para poder fazer do valor do meu resistor. Tá? A quarta faixa, que é no finalzinho aqui do meu resistor, ele identifica aqui a tolerância de variação. Então, se eu tenho 560 kΩ, tá? Então isso significa que ele pode variar para mais 10 ou menos 10% do meu valor. Então é a variação de tolerância dele para mais ou para menos. Tá? Se eu pegar o exemplo do resistor azul aqui embaixo, né, aqui nesse caso ele tem 5 faixas. A primeira faixa equivale a um valor, né, ou seja, então aqui é o vermelho, ele vale 2. Tá? O laranja vale 3. O rosa vale, deixa eu ver 7, então 2, 3, 7. E o preto, tá, equivale à faixa de multiplicação. Então, aqui nesse caso, é a quarta faixa que vai ser o multiplicador. Então, eu tenho o 2, o 3 e o 7, 237, vezes o valor da faixa preta, que é 1. Então, 237 vezes 1. 237 vezes 1, tá? Então, são 237 ohms, tá? Que é o valor de resistência deste resistor aqui. Tá? E aí, a faixa marrom, que é aqui a variação de tolerância de 1% para mais ou para menos desse valor, ou seja, ele pode subir 1% além dos 237 ohms ou para menos 237 ohms aí, tá? Ou seja, variar 1% para baixo de 237 ohms. Tá? Então é assim que a gente faz a leitura, né, do nosso resistor. Tá? Mas é claro, isso aí vai na prática, tá? De acordo com o que a gente já vai estudando e fazendo uso desses caras, aí a gente vai praticando a leitura deles, tá joia? Então aqui é só de novo, né, aquela forma que eu quero fazer, né, aplicando a lei de Ohm. Então, no caso aqui, se eu quero, né, alimentar um LED, no caso aqui um LED vermelho, que é de 2 volts, e eu vou aplicar 5 volts, eu vou ligar o meu LED num pino digital do Arduino. Então, aquele pino digital ele tem uma variação de 5 volts, ele vai de 0
ou ele é 0 ou ele é 5 volts. Se eu colocar 5 volts, né, ele não queima, tá? Mas eu diminuo o tempo de vida desse LED. Tá? Então, eu vou jogar uma carga maior do que ele suporta. Ele precisa de 2 volts. Então, para eu jogar apenas 2 volts nele, eu tenho que aplicar a lei de Ohm para poder limitar a quantidade de tensão e corrente que vai trafegar naquele no meu LED. Então, para isso, a gente aplica a fórmula da lei de Ohm. Ou seja, eu tenho a resistência. Eu preciso de calcular o resistor. Então, eu tendo a tensão e a corrente que é necessária, então eu consigo aplicar a lei de Ohm. Ou seja, se eu tenho uma entrada de energia de 5 volts, eu tenho que diminuir a quantidade de volts que ele suporta. O LED suporta, que são 2 volts. Então 5 menos 2 dão 3 volts. Então eu tenho que eliminar esses 3 volts. Eu não posso deixar passar esses 3 volts além dos 2 que ele suporta. Então 5 menos 2 dão 3 volts. Dividido, né, pelo meu 0,02 ampere. Se eles são 20 miliamperes, que é a corrente que o meu LED suporta, né, então eu tenho que transformar ele de mili para ampere. Então eu divido ele por 1000, então dá 0,02 ampere. Então 3 dividido por 0,02 ampere, tá, vão dar 150 ohms. Então este é o LED, desculpa, LED não, esse é o resistor que eu preciso de colocar no meu Arduino junto com o meu LED para ele não queimar, tá bom? E aí a gente vai ver como é que a gente faz isso. Esse daqui é o exemplo, tá? Então, ou seja, conectando o meu LED, eu coloquei aqui no caso numa protoboard. Uma protoboard é uma matriz cheia de furinhos que estão todos interconectados, esses furinhos. Por exemplo, esse furinho daqui, ó, ele está na mesma, vamos falar assim, no mesmo fio, né, vamos falar assim, desse furinho aqui de baixo, desse. Então, ou seja, se eu colocar alguma coisa aqui, todos os outros aqui embaixo também estão conectados entre eles, tá? Mas não estão conectados dessa forma aqui, tá? Ou seja, na forma horizontal. Na vertical, eles têm a mesma conexão. Horizontal não existe, tá? Essa conexão. Então, por exemplo, aqui eu coloquei meu LED, tá? O lado positivo é esse carinha aqui e o lado negativo é esse lado. Tá? O lado negativo eu jogo dentro do GND do meu Arduino, ou seja, no ground. Então, tem um GND aqui e mais 2 GNDs do Arduino aqui embaixo. Então, eu escolho um desses 3 GNDs, ou seja, o lado negativo do meu Arduino. E o lado positivo eu vou jogar numa porta digital. Por exemplo, eu escolhi a porta 7. Só que o negócio é o seguinte: a porta digital ela tem 5 volts. Se eu ligar, ele vai jogar 5 volts direto no meu Arduino, ou no meu LED. Então é aquela conta que a gente fez. Então eu não quero queimar o meu LED. Então o que eu faço? Ou seja, ligo, né, de forma serial, ou seja, em série, direto na perninha positiva do meu LED, eu jogo um resistor de 150 ohms. Aí agora eu posso ligar e desligar essa porta 7, a porta digital 7, que o meu LED não vai queimar. Tá? Então é assim que funciona. Então vamos lá. Esse aqui é o código bem simplesão para o Arduino. Fazer ligar e desligar aquele LED. Tá? Tem duas coisas que são obrigatórias de colocar no Arduino. Tá? Primeiro, essa função chamada void setup. E a outra void loop. Para que serve cada um? A void setup, tá? Ela é executada uma vez. Liguei o Arduino e ele executa uma vez só. Para que serve esse cara? Por exemplo, para fazer as configurações iniciais do Arduino. Daquele sketch, daquele protótipo que eu estou programando. Então, por exemplo, essa porta digital 7, ela pode ser tanto entrada de informação como saída de informação. No nosso caso aqui do LED, ele vai ser saída, ou seja, simplesmente eu vou mandar energia para o LED. Eu não vou ler nada que está no meu ambiente aqui, externo, e mandar para o Arduino. Então isso não é entrada. Eu não quero fazer entrada, eu quero fazer saída. Então eu quero mandar do Arduino para o LED energia para ele ligar. Então ele é saída. Tá? Então esse pino 7 tem que trabalhar como saída. E como que eu faço isso? Eu uso o comando pmode. Tá? Entre parênteses eu coloco qual que é o pino que eu vou trabalhar. O pmode significa que eu vou trabalhar com pino digital. Tá? Então eu falo que é o pino 7. Ele é output. Ou seja, é saída. Então o pino 7 vai trabalhar como saída. Então quando eu ligo o Arduino, ele executa primeiro o void setup e fala que o pino 7 ele é saída. Tá? Então ele está trabalhando como saída. E depois eu entro no void loop. O void loop é aquele que fica rodando para o resto da vida. É a mesma ideia do while, tá? Que a gente aprende o for, por exemplo. Tá? Então ele fica rodando ali. Só que quando a gente aprende o while em programação tradicional, a gente limita a quantidade de execuções dele. Aí o while vai executar 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Aqui não. O loop ele executa enquanto houver energia no Arduino, ou seja, o Arduino estiver sendo energizado, esse loop fica rodando. Tá? Só para quando desligar o Arduino, ou seja, eu tirar a energia dele. Tá? Então, enquanto esse cara estiver energizado, esse void loop vai executar.
Então ele executa infinitamente. Tá? Então o que ele vai fazer aqui? Então eu uso o comando digital write, tá? Ou seja, então o comando digital write para trabalhar nos pinos digitais. Tá? Então eu passo como parâmetro para ele o valor 7 e um comando chamado high. Ou seja, o que é isso? No pino 7 você vai jogar o valor 1. O high tem um valor de 1. Então o high significa o seguinte: se eu jogo o valor 1 no pino 7, significa que eu vou ligar o pino 7. Liguei o pino 7. Então, ou seja, ligar o pino 7 significa que eu vou jogar uma tensão de 5 volts nele. Então ele vai lá e acende. Né? Então quando eu ligo o pino 7, eu fecho o circuito entre o GND e o pino 7, então sai elétrons do GND, passa pelo LED e fecha aqui no pino 7. Então aí, ou seja, passando energia, ou seja, eu fechando esse circuito, o meu LED acende. Tá? Então é isso que eu fiz aqui. Liguei o pino, então eu acendo o LED. E dou um delay de 1000 milissegundos. Esse comando delay significa o seguinte: olha, espera 1 segundo. Espera 1 segundo e depois o que você faz depois de 1 segundo? Ele congela nesse comando aqui durante 1 segundo. Depois de 1 segundo, eu executo o digital write de novo no pino 7, só que agora eu dou o comando LOL. O que é o LOL? Eu desligo o pino. Eu jogo tensão 0 nele, 0 volts. Se eu jogo 0 volts, eu desligo aquele pino. Então, se eu desligo o pino, automaticamente não passa energia naquele circuito. Então, o meu LED apaga. Apaguei o LED, espero 1000 milissegundos. Volto no loop, dou o digital write set high. Então, ou seja, ligo de novo o LED. Espero 1 segundo, apago, espero 1 segundo. Volto de novo, acendo o LED, espero 1 segundo, apago e espero 1 segundo. Ou seja, enquanto houver energia no Arduino, aquele LED meu vai ficar ligando e desligando, como se fosse um pisca-pisca. Tá? Durante a cada 1 segundo. Ele fica 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Tá? Então, pessoal, e é isso daqui que eu queria trazer para vocês em relação à programação do Arduino. Tá? Aqui, é claro, está no modo, ainda vou falar assim, teórico. O próximo vídeo que eu for fazer, aí sim a gente já vai direto no Tinkercad e lá a gente faz esse protótipo aqui, tá? E como desafio, depois que vocês estiverem afiados mesmo na programação com o Arduino ali, fazendo o LED, né, piscar ali, acender e apagar, o que é legal de fazer? Um semáforo, aonde vocês vão fazer o uso de 3 LEDs, verde, amarelo e vermelho, e aí vocês vão colocar lá, olha, acendo o LED verde, ele fica um tempo aceso, apago ele, acendo o amarelo, apago ele, acendo o vermelho, e assim vai, se repetindo. Tá joia? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Valeu aí. Obrigadão. Até a próxima, tá? Aguardo vocês.